Em nosso primeiro estudo sobre o conhecimento da vontade de Deus, nós buscamos conhecer um pouco sobre o livro que nos fala de Deus. Agora, nós precisamos aprender algumas coisas sobre o que Deus nos fala a respeito de si mesmo. E ele faz isso nesse livro, a Bíblia Sagrada. Eu acredito que se nós queremos conhecer algo sobre alguém, a pessoa mais indicada para nos dizer o que pensa, o que sente, o que quer, é ela própria. E é por isso então que nós vamos meditar, nós vamos buscar aprender o que Deus nos diz sobre Ele mesmo na sua palavra. É claro que nós não pretendemos aprender tudo sobre Deus, principalmente porque a nossa capacidade de aprendizado é muito pequena, pequena demais, mesmo para as coisas que nos cercam, que nós podemos tocar e que nós podemos examinar. O sábio Agostinho, há 1500 anos atrás, ele afirmava que finitum nunc capere infinitum, ou seja, o finito, a nossa mente, nunca pode compreender o infinito, que é o próprio Deus. E a Escritura nos faz uma pergunta através do apóstolo Paulo: quem conheceu a mente de Deus? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É impossível ao homem, na sua finitude, compreender as coisas de Deus, que é infinito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, em sua essência. Vejamos então, a partir de agora, alguns atributos que, dentre muitos outros, podem nos levar a um relacionamento mais próximo com o nosso Deus Criador. O primeiro desses atributos é a eternidade de Deus. Isso quer dizer que Deus sempre existiu. Não foi criado, não veio à existência. Nunca foi nem melhor, porque Ele é perfeito, e nem pior, o que pode ser melhorado é porque é imperfeito. Ele é Deus. No Salmo 90, verso 2, ele diz assim: antes que os montes nascessem, antes que os montes se formassem, antes que a terra e o mundo fossem formados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade quer dizer um tempo sem duração, ou melhor, é um período sem que o tempo sequer possa ser contado. Se passassem 1 milhão de anos na eternidade, é como se nem mesmo um segundo houvesse passado para nós. Como nós somos criaturas presas ao conceito de tempo, é quase impossível compreendermos o conceito de eternidade. A eternidade de Deus, conforme registrada pelas Escrituras, nos assegura que nós não somos um acidente cósmico. Isto é, nós não somos frutos de uma grande explosão nuclear. Nós somos oriundos da vontade de alguém que, por mais que nós queiramos recuar no tempo, já existia. E este alguém planejou cuidadosamente cada momento da nossa vida. Em Jó, capítulo 14, versos 1 até o verso 5, o Senhor diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Eternidade é algo que nós não temos, ainda que, pela graça de Deus, possamos viver com Ele para sempre. Imutabilidade é o outro atributo que nós vamos falar agora. Segundo esta característica de Deus, que para uma primeira olhada parece uma característica desagradável, ela na verdade é a fonte da nossa esperança. Porque Deus, sendo sempre o mesmo, jamais fará qualquer alteração em seu propósito, que é eterno, ou seja, não pode ser melhorado. Em Efésios 3:11 diz que segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos chamados. A Escritura nos diz que é justamente por causa da imutabilidade de Deus que nós ainda existimos. Em Malaquias, capítulo 3, verso 6, para um povo extremamente rebelde, o profeta diz: porque o Senhor não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pelas nossas ações, na verdade, nós merecíamos ser destruídos. As Escrituras afirmam categoricamente que em Deus
não há qualquer variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu comparo essa variação ou sombra de mudança àquele movimento que às vezes nós fazemos, vamos passando na frente de uma loja, fazemos que entramos, voltamos, fazemos que entramos de novo e desistimos. Em Deus isso não existe. O terceiro atributo de Deus, muito interessante, muito importante, é a santidade. Embora em Deus santidade signifique ausência de transgressão, ausência de pecado, ausência de dolo, devemos entender que sua santidade significa estar totalmente separado do nosso estado de perdição. Deus não tem culpa de sermos pecadores. Não foi Ele quem nos fez pecar. Na verdade, Deus abomina o pecado, ainda que ame o pecador e o busque e o restaure. Em Êxodo 34, 7 é dito que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus não pode ser ferido pelo nosso pecado. Nós somos as maiores vítimas dos nossos próprios erros. Guarde bem o que afirma o escritor do livro de Provérbios, capítulo 19, verso 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Um assassino pode mandar alguém para o túmulo, mas o seu pecado o manda para o inferno. Em Malaquias 10, 28, aliás, em Mateus 10, 28 é dito: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Como o Senhor é santo, Ele requer dos seus seguidores a mesma santidade, embora uma santidade derivada. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16, o apóstolo nos diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A santificação é essencial a Deus, faz parte da sua essência, e é em nós fruto da ação de Deus que nos santifica. Um outro atributo que nós precisamos conhecer é a sabedoria de Deus. Deus, diferente de nós, não precisa aprender coisa alguma. Talvez você já soubesse disso, mas provavelmente não sabia que eu falaria isso. Deus é sábio. Aprendizado implica mudança. E nós já vimos que Deus não muda em coisa alguma. Com Deus está a sabedoria e o entendimento, como nos diz Jó no capítulo 12, verso de número 13. Em Deus não há necessidade de aprendizado. Deus não precisa que ninguém o ensine, embora nós às vezes queiramos ser mais sábios do que Deus. Jó no capítulo 21, verso 22 diz: acaso alguém ensinará ciência a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? Deus não precisa das circunstâncias para aprender. Ele sabe. Essa sabedoria é fruto de outro atributo seu chamado onisciência, que é a capacidade de saber tudo, independente do tempo em que elas ocorram. Mas por sabedoria também devemos entender o fato de Deus fazer todas as coisas com um fim determinado, visando um resultado específico. E a isso nós chamamos de soberania. Assim, mesmo antes de criar o homem, Deus sabia que ele pecaria. E então já havia decidido enviar Jesus para morrer em resgate destes mesmos pecadores. E isto antes mesmo que pecassem. Em Apocalipse 13, 8 é dito: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o Senhor então deu Jesus como Cordeiro de Deus para morrer pelos seus, para conduzi-los a um reino que também é eterno, como Jesus diz em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesta aula nós conhecemos um pouco sobre 4 atributos de Deus, com a ressalva de que nós não podemos conhecer tudo sobre Deus, porque a nossa mente é finita e Deus é infinito. Aprendemos sobre os atributos da imutabilidade, da eternidade, da santidade
e da sabedoria de Deus. Já estudamos sobre os atributos de Deus. Já falamos sobre imutabilidade, sobre eternidade, sobre santidade, sobre sabedoria. São qualidades que nos asseguram a unicidade de Deus. Deus é único. Não há ninguém semelhante a Ele, não há ninguém a quem possamos compará-lo. O profeta Isaías, no capítulo 46, verso 5, traz uma pergunta de Deus. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus é único, incomparável. Então vamos continuar aprendendo sobre os seus atributos. Agora vamos falar sobre misericórdia. O que é misericórdia? A misericórdia de Deus, um dos seus atributos mais cantados, significa literalmente Deus sentir no coração a miséria do homem. Na verdade, a palavra que traduzimos por misericórdia, hesed, não tem uma tradução tão exata assim. Poderia ser amor, bondade, cuidado, fidelidade, perseverança, paciência. Tudo depende do contexto. Deus, em sua perfeição e santidade, resolveu agir em nosso favor, demonstrando a nós a sua bondade imensa. Mesmo as nossas atitudes sendo as de inimigos, como diz Paulo no capítulo 5, ao escrever aos Romanos, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Apesar de inimigos, Deus nos reconcilia consigo mesmo. Deus nos chama para um relacionamento de filhos e não mais um relacionamento de ira, como diz em Efésios 2:3. Antigamente, nós andávamos como filhos da ira. Seguíamos as inclinações da nossa carne. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que antes era ira, por causa da misericórdia de Deus, é substituído por um novo relacionamento, que agora é sustentado pelo seu eterno e imutável amor. Em Atos capítulo 3, verso 33, a palavra diz que Deus cumpriu a sua palavra plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por causa disso, nós somos chamados para um relacionamento de paz, de amizade, por causa da misericórdia de Deus. Essa misericórdia expressa a nós em amor, que é o sexto atributo de Deus. Nós falamos sobre o amor de Deus, nós cantamos sobre o amor de Deus, nós estudamos sobre o amor de Deus, mas nós não sabemos de maneira alguma explicá-lo plenamente. De novo, a nossa mente é finita, o amor de Deus é infinito. Sabemos apenas que o amor de Deus foi demonstrado, foi provado para cada um de nós. A Escritura diz que não há nada em nós que atraia o amor de Deus, porque estávamos mortos por causa dos nossos próprios pecados, e Ele nos deu vida, mas mesmo assim, mesmo mortos em nossos delitos e pecados, Deus deu Jesus para morrer em nosso lugar. Deus nos reconciliou com Ele por meio do sangue de Jesus. Este amor infinito, eterno, que busca e que salva o perdido, como eu e você, é um amor que age não importando o preço a ser pago. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, diz que nós fomos comprados por preço, mas não descreve o tamanho do preço. Mas em resposta a isso, nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. E este amor, o amor de Deus por nós, é o maior de todos os amores. O amor de Jesus por nós é o maior de todos os amores. Ele próprio afirma isso em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Por fim, vamos estudar mais um atributo de Deus, a sua graça. E é claro que em Deus há muito mais coisas que nós poderíamos estudar. Graça é Deus dar ao pecador algo que ele não merece. Graça é diferente de justiça. Justiça seria Deus nos dar exatamente o que nós merecemos. Pela justiça de Deus, nós mereceríamos e receberíamos apenas punição. Punição. É exatamente isso que merecemos pelo fato de sermos pecadores. Em Ezequiel 18:14 é dito pelo Senhor: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. O nosso merecido salário, ou seja, aquilo que a gente faz por merecer, é a morte, diz Paulo aos Romanos no capítulo 6,
verso 23. Merecemos o inferno, diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21:8. Quer ver só? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A graça de Deus, queridos, consiste em Deus não nos punir, embora merecêssemos, mas punir alguém, aplicar a sua justiça em alguém, mas alguém que precisava ser justo e sem débito. E Pedro diz que o Senhor faz isso, 1 de Pedro 3,18, afirmando que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, morto em nosso lugar, satisfazendo assim a justiça de Deus, morto para atribuir a nós a justiça dele, que foi punido em nosso lugar. Em Romanos 3,24, Paulo diz: nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é alguém pagar um resgate em favor daquele que não poderia se libertar. Esta justificação pelo sangue de Jesus, esta salvação pela obra de Cristo é nos dada por fé. Nós nos apropriamos dela pela fé, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versos 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estáis firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esta redenção, esta salvação, essa libertação não pode ser alcançada pelos esforços de ninguém, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja quantos atributos maravilhosos de Deus nós já estudamos. Imutabilidade, ele não muda, ele intentou nos salvar desde a eternidade, isso não vai mudar. Eternidade, o fato de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Santidade, em Deus não há pecado, não há dolo. Sabedoria, Deus sabe todas as coisas. Misericórdia, Deus se importa com a nossa dor, com o nosso estado de perdição. Amor, Ele nos ama mesmo assim. E por sua graça, embora merecêssemos o inferno, embora merecêssemos a condenação eterna, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele fala a respeito de si mesmo para nós. Nós vamos continuar os nossos estudos. E lembre-se, daqui a pouquinho, no final, você vai encontrar o nosso e-mail, através do qual você pode conseguir acesso, você pode conseguir os estudos, os textos nos quais nós baseamos esses nossos vídeos. Até lá!